Bom, nesse vídeo eu vou abordar algumas coisas sobre programação, né? Vou falar um pouquinho da minha história, depois de aí uns 25 anos de programação, de computação, o que eu acho dessa pergunta infame sobre fazer faculdade ou não, e também vou falar alguns canais que eu assisto que são voltados para programação e que eu acho que ajudam para quem está iniciando nesse meio, né? E até mesmo para quem já é veterano. Eu espero que esse vídeo sirva como incentivo, né? E não como um balde de água fria para quem está começando, pois não é a intenção. Então eu sei que faz uns 6 meses que eu não posto nada por aqui, e eu acho que o meu período de contribuição no tema específico de Bitcoin tem se esgotado, né? Para quem já está aqui faz mais tempo sabe que era o foco do canal. Eu não tenho mais muito aí tempo de gravar, vocês sabem, né? Faz aí, sei lá, 6 meses, um ano que eu não gravo. Também não tenho muito vontade de estudar coisa nova sobre o tema, né? Não que eu não goste, ainda gosto bastante do tema, mas não tenho tempo de estudar mais, não tenho mais aquela vontade que eu tinha no começo. Então, para as pessoas que perguntam quando que eu vou voltar a gravar sobre esse tema específico, talvez a resposta seja nunca, né? Posso mudar de ideia também se acontecer alguma coisa muito legal nesse meio, mas por enquanto eu não tenho intenção de voltar a gravar sobre o tema. Até um pouco tempo atrás eu queria fazer um conteúdo sobre o Lightning, mas já tem bastante coisa disponível hoje em dia e tem bastante canal falando especificamente sobre essas coisas que abordam de forma bem melhor e mais frequente do que eu, tipo o canal dos bitcoinheiros e da área Bitcoin. Então eu recomendo que para quem quer ver esse tipo de conteúdo, siga para o canal deles, que eles têm uma frequência, obviamente, né, nitidamente melhor que a minha. Bom, eu reservei o vídeo de hoje então para falar sobre algo que já é bastante batido aqui no YouTube, né, isso aí você fala um monte, e eu percebi que eu tenho uma opinião oposta do que a maioria dos canais tem, não de todos, obviamente, mas que a maioria dos canais dessa bolha dev tem, e inclusive de vários amigos, né? Já conversei com vários amigos, eles têm opinião oposta, então eu vou deixar aqui a minha opinião, contando com a minha experiência, né? Eu duvido muito que a minha opinião vai mudar a vida de alguém, mas esse aqui é um tema que me incomoda bastante, para ser bem sincero, por isso que eu me incentivei até a vir gravar aqui, principalmente por eu ter passado pelo menos por uns 3 ciclos de mercado, trabalhando como programador, e em tempo integral, né? Esse é o meu trabalho, então eu vejo que tem muito iniciante em programação que está completamente perdido e ouvindo dicas de pessoas com pouca ou nenhuma experiência, que muitas vezes é difícil de ficar quieto aqui ouvindo um monte de besteira só para não ser uma voz dissonante, né? Então vamos lá. Há uns 2 anos atrás eu lancei um vídeo falando sobre o mito do programador 10x, né, que eles chamam 10x Engineer em inglês, e depois de um tempo eu tirei do ar. Tá, recebi um comentário faz um pouco tempo atrás em um outro vídeo perguntando aonde que estava aquele vídeo, porque a pessoa queria indicar para um amigo, e é um vídeo que eu basicamente explico a minha opinião sobre o tema, né, sobre esse tal engenheiro ou programador 10x, e explico também algumas outras coisas. Bom, eu resolvi tirar do ar, assim como alguns outros vídeos que eu já tirei do ar, por um motivo bem simples, né, eu percebi que o poder de influência que esses vídeos podem causar em programadores iniciantes é relativamente alto, né, quando a pessoa está propensa a ouvir aquilo, né, e apesar de eu ter praticamente 25 anos de experiência nessa área, eu não me sinto em posição de ajudar ninguém com relação à carreira, tá? Não estou dizendo que as outras pessoas que têm esse mesmo tempo de carreira não deveriam estar dando opinião, não é isso. Eu não me sinto em posição de ajudar ninguém. Então por isso que eu não faço muitos vídeos nesse sentido. E a gente com o tempo vai entendendo também que o que funciona pra gente não é o que funciona pros outros, e não tem só um jeito de fazer as coisas, e no final das contas, na minha vida eu nunca fiz nada de forma planejada para poder chegar aqui e dizer que olha, o caminho que eu trilhei é o certo, né? Então eu me considero aí relativamente bem sucedido na minha profissão, trabalho faz bastante tempo, mais de 10 anos home office já tinha mais de 10 anos trabalhando também presencial, e enfim, o que eu vou passar aqui é um pouco da minha experiência nesse tempo. A área de programação ela é extremamente dinâmica e especializações que hoje existem, elas não existiam no passado. Tá? Então, tentar passar a impressão que a gente sabe o caminho das pedras é fazer de conta que se a gente fizesse tudo do mesmo jeito que fizemos, só que começando hoje a gente chegaria no mesmo lugar, né? Isso não é verdade. Então o mundo ele não é determinístico, esse é o primeiro ponto a se levar em consideração. Apesar de eu não ser nenhum guru, nem coach de carreira, né, hoje eu vou abrir uma exceção e contradizer tudo que eu falei até aqui, né, já que tem essa coisa que me incomoda e eu queria deixar aqui a minha opinião. Então eu vou falar sobre carreira hoje aqui.
Eu vou entrar num tema meio espinhoso, que é a famosa e infame pergunta: devo fazer faculdade? Né? Isso aí me dá até coceira quando ouço essa frase. Né? Então eu já adianto que a minha resposta não é depende, que nem a maioria fala, né? Depende de fazer faculdade. Não, não é essa a resposta. Né? Agora chegando aí aos quase 40 anos de idade e trabalhando já mais de 10 anos para o exterior, que nem eu falei, eu tenho uma posição muito clara sobre esse tema, né, por ter passado por diversos ciclos de mercado, só que antes de dar a opinião eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu acho que o ponto de partida que deve ser explicado para quem está iniciando aqui é esse aqui, ó. O trabalho de um programador não é aprender e aplicar uma linguagem de programação, por mais contraditório que pareça, tá? E que o nome sugira. Se isso é uma surpresa para você, pode ser um sinal de que você está um pouco perdido nesse caminho todo aí de virar programador. O trabalho do programador é, dentre diversas outras coisas, escrever código que a máquina entenda, e a parte mais difícil não é nem de longe aprender a linguagem, mas entender como é que a máquina funciona, quais são as suas limitações, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e como utilizar uma linguagem qualquer para nos comunicar com ela de forma mais efetiva. Uma grande parte das pessoas acha que é difícil programar exatamente porque está tentando aprender a linguagem, uma linguagem qualquer aí, muito antes de entender o funcionamento dos componentes que vão efetivamente executar os códigos, que é o computador, os componentes, o sistema operacional em si que vai executar o código, como que o computador se comunica com os demais em rede e uma infinidade de outros tópicos. A linguagem é só mais uma ferramenta no arsenal de um programador. Ela, de certa forma, amarra todos os outros conhecimentos, mas você precisa saber um monte de coisa, não só a linguagem. É claro que para aprender tudo isso antes, ele é o caminho mais doloroso. Né, todo esse em volta toda essa parte em volta da linguagem de programação, esse é o caminho mais doloroso. Não dá para aprender em 1 ano, não dá para aprender em 2 anos. Na verdade, esse caminho é um caminho que leva a vida inteira e a gente nunca aprende tudo. Tá? Então, esse aqui é um ponto bem importante de saber. A computação é um universo imenso, ainda em expansão, vocês devem saber, né? Todo ano aparece coisa nova. Mas a parte base, a parte que é considerada fundamental, é possível de se aprender em alguns anos de estudo intenso e prática. Veja, estudo intenso e prática, as duas coisas associadas. Você não se torna um programador melhor quando você aprende bem uma linguagem ou aprende melhor uma linguagem. Você melhora como programador de forma progressiva ao entender melhor como que o computador funciona internamente, quais são suas limitações, como utilizar essas linguagens para se comunicar melhor com ele. A linguagem é ou deveria ser efetivamente o último elo nessa cadeia toda. É verdade que você pode aprender a fazer alguns programas de computador sem entender o funcionamento interno. Né? Aí você pensa, é como saber dirigir sem saber como o motor funciona, não é? Não é, né? Mais ou menos. Um programador não é você ser um motorista do carro. Tá? Nessa analogia, o motorista é o usuário da planilha eletrônica, do e-mail. Né? Você, como programador, é o cara que vai projetar, vai fabricar o carro, né? Vai operar a linha de produção e é um mecânico ao mesmo tempo. Né? Todas essas coisas. Então você pode até aprender a programar sem saber fundamentos de computação, mas nessa nossa analogia, você seria então um mecânico que sabe trocar um pneu, né? Se você não soubesse mais nada e só a linguagem, você ia ser esse mecânico que sabe trocar só um pneu furado, retocar uma pintura, fazer uns reparos, uns consertos, né? Repetir passos que você viu no passado, que alguém já fez na sua frente, só que na hora que chegar um cliente com um problema complexo que você nunca viu e que o cliente tem pressa na solução, né? Ele precisa do carro, por você não entender a mecânica interna, você vai ficar limitado, né? E vai precisar delegar para uma outra pessoa, né, com mais conhecimento, né, ou seja, um programador de verdade. Agora, vamos voltar à pergunta original sobre fazer faculdade. Né? Quando alguém faz qualquer pergunta para você, você tem que pensar o seguinte, né, tem duas coisas. Uma coisa é o que está sendo perguntado e a outra coisa é o que exatamente a pessoa está querendo saber. Né? Então vamos ser sinceros, né, sem esconder as coisas aqui. Todo mundo sabe que no fundo as pessoas que perguntam essa frase, devo fazer faculdade, o que ela está querendo saber? Ela não tá querendo saber quanto tempo eu viro um programador. Ela está querendo saber, sem rodeios, em quanto tempo eu consigo aprender isso o mais rápido possível para ganhar dinheiro. É isso. Né? E essa é a raiz da pergunta. É uma coisa que também é bom deixar claro e que dói ouvir, mas quanto mais cedo você ouvir, melhor, né? Ou mais cedo você aceitar isso, né? Melhor é que na vida, para a maioria das coisas, a gente vai ser a regra e não a exceção. Né? A área de computação, existem muitos prodígios, né? Aquele pessoal jovem que aprende as coisas rápido e sozinho e autodidata e tal.
mas em comparação com a totalidade das pessoas, com o universo de pessoas, né, nesse balaio, que tentam aprender programação, esses aí, eles são, que em estatística seriam os outliers, né? É aquela minoria absoluta que foge da regra, é o ponto fora da curva. Não dá para negar que eles existem, esse pessoal existe, né? Só que você não pode usar eles como exemplo, é a pior coisa que você pode fazer, não só para programação, mas para qualquer coisa na vida, né? Usar a exceção como exemplo é o que vai te dar mais dor de cabeça na vida. Então tem que tomar cuidado para não pintar uma realidade utópica de que o mundo é formado por mini gênios, né? E que em 6 meses qualquer pessoa vai sair do zero e aprender a programar e sair ganhando dinheiro e vai virar programador sênior e vai trabalhar para o exterior e tal. Também lembrando, né? Aprender a programar é diferente de se tornar um programador de profissão. Tá? São 2 coisas diferentes. Então, como eu falei, a parte difícil é o embasamento teórico, né? E entender como a máquina funciona. Depois de quase, aí, que nem eu falei, 25, 26 anos de profissão, todo dia ainda encontro buraco na minha formação e tópicos que eu nunca me aprofundei. Tá? Isso é normal. Quando eu vejo vídeos aqui de gente pagando de guru com menos de 3 anos de profissão, ou gente que nunca teve numa faculdade, diz anos para os outros que faculdade é perda de tempo, me dá uma tristeza assim profunda, tá? Porque eu sei que tem gente que vai ouvir isso aí e vai entrar num caminho muito complicado. Deixa eu explicar rapidamente a minha história para contextualizar o que eu quero dizer, para você entender o porquê que eu penso desse jeito. Eu tentei vestibular para bacharelado e para tecnólogo, em 2 lugares diferentes, né? Eu não passei em bacharelado, por pouco, mas não passei, enfim, né? Mas lá pela 10ª chamada eu entrei no curso de tecnólogo da Federal do Paraná, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, era o antigo Cefet. E eu confesso que a minha preferência era bacharelado na Universidade Federal do Paraná. E eu não consegui, né? Foi uma frustração, não consegui passar. E eu tinha a visão de que o curso de tecnólogo superior, ele era um curso, um preconceito, né? Um curso ruim e tal. Ele realmente é um curso que tem menos embasamento teórico do que o bacharelado, isso sem dúvida, né? Ele foca mais na parte prática do que na parte teórica, mas ele tem sim uma parte, todo o embasamento teórico durante os primeiros anos aí. Então eu fui para a faculdade, fiz o curso de tecnólogo, curso superior, e apesar de não ser exatamente o que eu pensava que era, foi assim um curso muito bom. Tá? Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu já sabia programar. Tá? Eu comecei cedo, com uns 8 ou 9 anos de idade, com um CP500, que talvez muitos aqui nem ouviram falar, um computador antigo desenvolvido pela Prológica no Brasil. Eu comecei com ele, porque meu pai tinha trazido para casa, mas eu nunca fui nenhum gênio, né? Eu só era muito persistente porque eu queria aprender. Né? Então eu tive a sorte de meu pai ser muito ligado em computador, programação eletrônica, e ele trouxe um desses computadores pré-históricos hoje, né? Pré-históricos lá para casa. Né? Eu aprendi a programar o básico em Basic, mas muita coisa eu repetia sem entender muito bem o significado, né? Mas eu sabia que ao reproduzir aqueles códigos aconteceria algo que era o resultado esperado. Então eu não entendi o que eu estava fazendo, mas eu sabia que ao fazer aquilo o resultado seria o resultado esperado. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, agora mais voltado para programação, para vocês entenderem mais ou menos o meu ponto. O computador, ele era muito lento. Tá? Porque na época não se considerava lento, mas ele era muito lento para fazer qualquer coisa. E você fazer um laço vazio, for, contando de 1 até 1000, demorava sempre uma quantidade X de segundos. Hoje em dia você nem pensa nisso, né? O computador conta de 1 a 1000 num laço for, assim, rapidamente, você nem consegue contar. Naquela época era tão lento que dava para contar. E eu tinha uma tabelinha anotada do lado do computador dizendo o número de interações, o quanto de interações que deveria durar para você fazer o computador esperar por tantos segundos. Eu meio que simulava um sleep, né, uma função sleep usando o for. Então é claro que isso nitidamente está errado, né, tecnicamente está errado. Só que na minha cabeça de 10 anos lá de idade, na década de 90, em um mundo ainda sem internet, aquilo produziu o resultado esperado e estava tudo bem. Né? Quando eu entrei na faculdade, muitos anos depois, né, eu já era viciado em Linux, eu já entendia bastante de redes, linha de comando, sabia fazer sites básicos. Né? No primeiro período, eu percebi que o conhecimento prévio que eu tinha ajudava em bastante coisa, só que eu estava muito longe do mínimo necessário para me considerar um profissional. Muito longe. Né? Então ali eu tive a ideia, a dimensão das coisas que eu não sabia. Quando na matéria de sistemas de operações eu tive contato com Assembly, né, código de máquina, foi que eu finalmente entendi o que de fato lá eu estava fazendo em Basic, com 10 anos de idade. E como que eu havia entendido muita coisa errada ao longo dos anos por pura falta de embasamento teórico. Eu já trabalhava na área antes de entrar na faculdade, né, e ficou claro para mim que muitas decisões e códigos vergonhosos que eu produzi ao longo dos anos foi consequência do mesmo problema. Né? Coisas obviamente menos vergonhosas do que usar um for como sleep,
mas ainda assim constrangedoras. Algumas matérias na faculdade foram bem ruins mesmo, não dá para negar. Algumas eu não gostei na hora, mas eu entendi a importância muitos anos depois, né? Depois de formado, inclusive. Então, logo que eu saí da faculdade, eu também tinha meio que essa ideia de que grande parte tinha sido uma perda de tempo, né? Muito influenciado por coisas que se falava na internet sobre aprender coisas sozinho, como eu gastei tempo estudando coisa que o mercado não pedia, né? Que eu ia ter que aprender no mercado de qualquer forma. Mas, obviamente, eu mudei de opinião posteriormente, né? Quando eu enfrentei o primeiro ciclo de mercado, né? E eu vi que a minha formação e o diploma me ajudaram muito. Então eu queria deixar aqui só um ponto que eu sou muito grato aos meus mestres lá, aos meus professores, principalmente os professores que eu nunca esqueci, que é o professor Charan, a professora Ana Cristina e o professor Robson, que foram os melhores professores que eu já tive, assim, eles foram muito bons e eu devo muito a eles e aos demais professores também, até mesmo aqueles que eu considerei ruim na época, porque hoje eu entendo que eles tiveram uma parte enorme na minha formação e quem eu sou hoje, né? Então muito obrigado a eles, né? Agora, de novo, voltando à pergunta infame, eu sei que estou demorando para chegar lá, mas eu preciso fazer esse embasamento. A pergunta infame, devo fazer faculdade? Eu vou explicar de forma bem lógica, bem simples, né? Como um programador deve fazer. Eu entendo que, infelizmente, muitas pessoas não têm a possibilidade de fazer a faculdade, né? É uma realidade, infelizmente, não tem. Porém, eu também entendo que a pessoa que faz essa pergunta, ela faz a pergunta porque ela tem a possibilidade de fazer, né? Senão seria loucura fazer a pergunta, né? Devo fazer, mas eu não posso, então não dá. Seria uma insanidade, então, considerar que existe essa opção. Então, por pura lógica, quem pergunta se deve fazer a faculdade ou não, tem a possibilidade de fazer e está decidindo se quer fazer ou não, né? E diante dessa situação, em que uma pessoa tem a possibilidade de escolha de ingressar numa faculdade, especialmente se ainda mora com os pais, não precisa sustentar uma família, não precisa abrir mão de um emprego, eu não consigo encontrar qualquer argumento razoável ou forte o suficiente para dizer que ela não deve fazer, sinceramente. Então, portanto, para mim a resposta é sempre sim. Se a pessoa faz a pergunta, a resposta é sim. Eu, sinceramente, odeio o argumento seguinte: a faculdade é bom para fazer contatos, networking e tal. Isso aí é reduzir a grandeza da instituição a uma mera rede social, tá? Isso é um completo absurdo. A faculdade é boa para você aprender, você vai lá para aprender. Todo o resto é bom também, mas é bônus. É possível fazer networking e fazer amigos e outras coisas que vão ajudar você no meio profissional, assim como eu fiz e acho ótimo, mas é absurdo você reduzir a instituição inteira, cheia de pessoas altamente qualificadas, estudadas, a um mero local para fazer contato. Tem professor ruim? Tem. Mas estatisticamente, em geral, é a minoria. Tá? Assim como em tudo no meio. Sempre você vai ter bons e ruins, não tem como você chegar num lugar achando que você vai fazer a faculdade e vai ser o melhor lugar do mundo, que vai ter tudo bom, do melhor. Não, vai ter a parte ruim também. Tá? Só que você não pode julgar a instituição como um todo por causa das coisas ruins. E se você acha que na faculdade tem professor ruim, espera até você ver os profissionais que estão no mercado, ou que estão ministrando curso na internet. Aí sim você vai ver o que é coisa ruim. Mas enfim, vamos seguir. Muitas vezes você vai precisar se esforçar para extrair do professor o melhor que ele pode te dar. Tá? Mesmo que você não goste do estilo dele ou que ele não ensine de um jeito que você entende. E agora voltando. Você vai acordar todo dia para ir lá na faculdade para aprender redes, algoritmos, compiladores, assembly, para entender como funciona o sistema operacional, criptografia, nem todos os cursos, mas em alguns deles você vai aprender, dentre milhares de outras coisas, e conhecimento acumulado ao longo dos anos, tá? Conhecimento estruturado e que você vai lembrar em todos os dias da sua vida na profissão durante a programação. Tá? Todas as vezes que você for usar um hash map na programação, ou você for escolher um tipo específico de variável, solucionar um problema de performance, avaliar qual que é o melhor e mais eficiente método de resolver um problema, você vai lembrar de alguma coisa que você aprendeu na faculdade. A faculdade ela vai, em última instância, te ensinar a ser humilde e entender todo o universo de coisas que você não sabe, antes de abrir a boca para falar asneira. O que a experiência me mostrou ao longo dos anos é que quem demonstra muita confiança em tudo é porque não entendeu ainda o tamanho da própria ignorância. Ou tem algum problema de autoestima que devia ser tratado, né? Mas vamos lá, vamos falar agora sobre o mercado sem romantismo. O mercado é uma selva. São empresas lutando pela própria sobrevivência e lucro, tá? Utilizando a tua mão de obra para esse fim. Só isso, tá? O mercado não tem ética, não tem moral, não tem pena de ninguém. O mercado ele vai te usar de forma temporária e te descartar eventualmente quando você não for mais útil. Empresa não é casa e nem pai e mãe de ninguém. Ser mandado embora não tem exatamente a ver com você ser bom profissional ou não,
tá? Exatamente por causa disso que eu falei. Mesmo os bons profissionais, eles são descartados quando o mercado muda de rumo por conta de uma nova moda, tendência, hype, ciclo, desastre natural, que foi o caso aí, ou seja lá o que for. Isso significa que se o papel que você desempenha na empresa, talvez até mesmo de forma aí brilhante, por conta de uma mudança de mercado, se o teu papel não for mais estratégico, ou não for mais estratégico manter você na empresa pela própria sobrevivência da empresa, você vai ser descartado, independente de você ter uma faculdade ou não. Tá? Então não é esse o ponto, não é você ter uma faculdade para você manter o seu emprego, é outra história. Tá? A diferença é que um profissional com faculdade, pelo menos aqueles que de fato estudaram, né, não foram lá para comer coxinha e jogar ping-pong, né? Não estou falando de ninguém especificamente aqui. Em média, tem uma facilidade maior em aprender coisas novas. Porque historicamente, nada é tão novo a ponto de desrespeitar os fundamentos da computação. Nem mesmo que vocês estão vendo aí essa revolução com inteligência artificial. Tá? Tudo ainda se respeita os princípios da computação que são aprendidos em faculdade. Eles permanecem praticamente os mesmos desde sempre. Para dar um exemplo concreto, né, aqui no canal mesmo a maioria das pessoas é mais ligada a criptomoedas, então eu vou usar isso como exemplo. Né. Eu basicamente aprendi como o Bitcoin funcionava em poucos meses, tá? Porque eu já entendi os conceitos de lista ligada, hashing, encoding, criptografia, chaves públicas, sistemas distribuídos e todos esses temas que fazem o Bitcoin funcionar. Então, boa parte deles foram aprendidos na minha época de faculdade, exceto criptografia, que eu tive que aprender posteriormente por conta. Tá? Não fazia parte da ementa do meu curso. Apesar de eu não gostar do Ethereum como moeda, eu aprendi como funciona o Ethereum, a EVM, Solidity, em alguns dias de estudo, né? E 2 cursos da Udemy que eu assisti aí em 2x, porque contrato inteligente em Solidity, traduzindo em miúdo, é basicamente linguagem bem rudimentar, orientada a objeto que faz chamadas RPC em outros contratos. A EVM funciona como um CPU memória tradicional, né, o parzinho CPU memória, porém não é Turing complete, né, ou uma máquina de Turing completa, e que respeita aí, basicamente todos os conceitos que se aprende em sistemas operacionais, porém a única diferença aí é que a palavra é de 256 bits, e o que foi uma escolha péssima, diga-se de passagem, né, o próprio Vitalik reconhece. Eu não estou dizendo isso para me gabar, ou para dizer, né, meu Deus, como eu aprendo as coisas rápido, mas é para dizer para você de como a fundamentação teórica, no final das contas, é o que garante que você, numa corrida, vai ter as melhores chances de sair na frente. Agora, em resumo, né, voltando ao tópico inicial, a faculdade não serve para te dar um emprego especificamente, ela serve para te ensinar a fundamentação teórica, para te formar um profissional do ramo, que pode atuar em diversas áreas relacionadas. Mesmo quem faz faculdade também precisa fazer curso. Tá? Não é, uma coisa não exclui outra. Que nem eu falei, eu fiz 2 cursos de Solidity para aprender um negócio em 2 dias. Então a diferença é aquela que eu expliquei. Né? Uma pessoa formada fazendo um curso, por exemplo, de React, vai conseguir absorver muito mais rápido o conteúdo do que uma pessoa que não faz a menor ideia de como que redes funcionam, programação, uma máquina de estado, né? Ou enfim, outros conceitos aí importantes. É evidente que as propagandas de curso não vão dizer isso para você. Né? E nem mesmo os influencers que são anti-faculdade. Para eles falar a realidade do que realmente é, né? Como é a realidade, e o que você aprende numa faculdade de fato, ele entra em conflito de interesse com as vendas de cursos deles, que muitos deles fazem no final das contas, e que é o incentivo principal para eles manterem os canais. E sempre que você ou alguém estiver tentando se enganar, né? Ou te enganar, trazendo um exemplo de alguém que não tem faculdade para tentar fazer um contraponto, né? Lembra daquilo que eu falei lá no começo. Não dá para basear as decisões, nossas decisões da nossa vida, pelas exceções, né? A não ser que você queira jogar dados com o teu futuro profissional, né? Acho que ninguém quer. Agora, para os iniciantes que usam o YouTube para tentar aprender programação, é possível sim aprender coisa por aqui, tá? Bastante, inclusive. É claro, tem muita gente extremamente qualificada produzindo conteúdo, porém é muito difícil de resistir o desejo de pular a parte teórica e ir direto para uma mão na massa, seguir um passo a passo. A faculdade ela te força a seguir uma rotina, ela passa por um modelo que vai ser bastante estressante, bastante difícil, você vai ficar bravo consigo mesmo, com os professores, mas historicamente é o que produz a maior quantidade de pessoas qualificadas por metro quadrado. Tá? Não falo isso da boca para fora, mas praticamente 100% dos profissionais que eu considero bom ou excelente tem grau superior completo na área. Tá? Não é à toa, não é uma coincidência. Claro que é um julgamento pessoal, né, de eu achar que essas pessoas são excelentes, mas esse vídeo obviamente é a minha opinião, né, então se você, isso acho que você já entendeu desde o começo, então sinta-se livre aí para discordar. A parte fundamental é em geral bem espinhosa para aprender, tá? A parte de conceitos, e geralmente demora um pouco até que as coisas comecem a fazer sentido.
É por isso que é muito difícil de ver alguém aprendendo fundamentos de computação fora da faculdade. Tá? Dá para aprender? Dá, mas é exceção. Ninguém consegue passar por tanto tempo sozinho lendo e estudando coisas que aparentemente são desconexas, não fazem sentido e tão distantes de algo que se assemelha com o objetivo, né, que é ver um aplicativo, um site rodando e achar que está trilhando o caminho certo para si. Eu não estou falando de ler documentação de framework, tá? Eu estou falando de entender conceitualmente portas lógicas, lógica booleana, estrutura de dados, arquitetura de processadores, protocolo de rede, roteamento. Cara, muita coisa. Estou falando de muita coisa de conceitos teóricos. Agora eu vou falar um pouco do lado de quem já entrevistou bastante gente, tá? Muita coisa conta na hora da entrevista, tá? Portfólio, projeto, emprego anterior, comunicabilidade, nível de inglês e todas essas outras coisas clichês, tá? Porém, a presença de uma faculdade no currículo, ela dá segurança ao entrevistador de que o entrevistado sabe muito mais do que tá ali no currículo. Não tem como ele botar no currículo tudo que ele aprendeu na faculdade. Botar um diploma ali é simplesmente um atalho para dizer, olha, eu passei por tudo que um profissional passa na faculdade. Tá? É basicamente isso. Né? E pode ser usado como argumento de desempate entre candidatos. Se uma pessoa já se formou, a gente sabe que inevitavelmente ela teve contato com toda a base de computação, tá? E que de alguma forma ela convenceu os professores dela de que ela merecia o diploma. Tá? Tem os que se formaram sem saber muita coisa? Tem. Tá? De novo, tem, sempre vai ter a exceção. Mas, de novo, não dá para cair no erro de usar aquele 1%, né, a exceção, como exemplo. Agora, para resumir o tema, se você tem possibilidade de fazer faculdade, ou seja, é jovem, mora com os pais, jamais deixe de tentar ingressar na faculdade, se você tiver essa possibilidade. Se o teu desejo é de ganhar dinheiro rápido, você vai entrar precocemente no mercado sabendo muito pouco e achando que sabe muito. Tá? Essa é a pior parte. E efetivamente você vai ganhar uns trocos, você vai fazer lá uma grana, e isso vai te dar a sensação de que ter feito faculdade teria sido um desperdício. Tá? Os vídeos de influenciadores aí, reforçando essa ideia, vão fazer você se sentir bem em não ter gasto ou perdido 4 anos da sua vida estudando. Porém, quando você for enfrentar o primeiro ciclo, encerramento de ciclo de mercado, em outras palavras, o mercado vai dar um cavalinho de pau, uma meia volta, e resolver te dispensar depois de ter te usado dia e noite aí para você fazer aí tua grana. Só para te dizer, programador não para de pensar em problema mesmo quando sai da frente do computador, né? Você continua trabalhando. Aí você vai perceber que você não vai ter tempo mais de gastar mais 6 meses para aprender uma tecnologia nova. Por quê? Porque você já vai ter conta para pagar, já vai ter família para sustentar e já vai ter aí um monte de outras coisas mais, tá? E é exatamente aqui que você cai na famosa corrida dos ratos, tá? Se você não sabe o que é, dá uma procurada aí. Então a realidade, como eu expliquei ali em cima, é que aqueles que sabem os fundamentos ou têm um diploma novamente vão sair na frente. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai discordar e vai achar aquele 1% que foge da regra, tentar usar como exceção, mas como eu falei, não dá para se basear não dá para basear nossas decisões nessas exceções, tá? Não jogue dados com o futuro profissional, e eu falo pela minha experiência de quem já passou por pelo menos uns 3 ciclos de mercado, e ao que tudo indica eu estou indo para o 4º ciclo. Eu estou sempre olhando aí vídeos de influenciadores dev, né, por aqui, e como eu já sou macaco velho, eu percebo rápido aqueles que simplesmente não entendem a dinâmica do mercado, porque ainda estão no auge do primeiro ciclo, e eles estão maravilhados com a possibilidade de virar programador, de trabalhar para o exterior de onde quiser, ganhar grana em pouco tempo, não sei o quê. Muitos simplesmente são ingênuos, mas muitos têm conflito de interesses, tá? Pois falar para você fazer faculdade enfraquece a narrativa de venda de curso. Por ter estudado marketing digital por bastante tempo, foi uma área que eu me interessei só para entender como funcionava, é bem fácil para eu identificar aqueles que estão de fato querendo ajudar, aqueles que estão com o único e exclusivo interesse objetivo de te persuadir a comprar curso, que é o que mantém eles ali, né? Tá cheio de lobo em pele de cordeiro no YouTube, gente que segue o roteiro pronto, usa e abusa da jornada do herói para criar empatia e tal. E assim, não tem nada de errado em você vender os produtos, como eu mesmo já vendi curso aqui na internet, mas influenciar pessoas a tomar uma decisão tão importante na vida como essa, né, de fazer faculdade, e fazer elas trilhar um caminho que eles sabem que vai ser prejudicial para eles no longo prazo, cruzem muito a linha da ética, na minha opinião. Eu não pensei sempre assim, obviamente, eu tive fases em que tive opiniões diferentes, por isso não julgo os caras que ainda estão maravilhados no primeiro ciclo de mercado e não entenderam ainda como funciona, né? E não entendem ainda
como faculdade é necessário, né? Como realmente a fundamentação teórica é necessária. Mas eu peço que se você for um iniciante, entenda que 4 anos de preparação, sendo que você pode entrar no mercado de trabalho muito antes, mesmo do término da faculdade, não é muito tempo se você considerar que está em busca de uma profissão para a vida e não de um bico temporário. Fiquem atentos também àqueles que dizem não tenho faculdade, tá? Quando na verdade a pessoa cursou e somente não chegou a concluir o curso. Tá? Não ter diploma é diferente de não ter feito faculdade. Muitos desistiram no meio do caminho. A faculdade de computação não é fácil, tá? Não é fácil. E muitos desistem quando enroscam em algumas matérias mais difíceis e acabam desistindo. Porém, essas pessoas já cursaram boa parte das cadeiras de fundamentação, que geralmente são vistas nos primeiros anos. Nesse caso, dizer que não tem faculdade é no mínimo uma afirmação duvidosa. Agora, para você que quer se tornar um programador profissional, chegou até aqui, né, no vídeo, já deve ter desistido antes, mas quem chegou até aqui e quer se tornar um programador profissional e segue cegamente dicas de carreira de youtubers de profissão, né, e não de programadores, talvez você esteja mais próximo de se tornar um youtuber do que de um programador. Tá? Não estou dizendo que todo youtuber aqui não é programador ou não é isso que eu estou tentando dizer, tá? Mas que muitos desses youtubers de profissão que se dizem programadores, na verdade, eles não estão dando dicas que vão fazer você virar programador. Eles estão dando mais dicas que vão fazer você chegar num ponto que vai falar, é melhor eu ser youtuber. Então reavalie se realmente programação é o que você gosta de verdade. Talvez você esteja mais encantado pelo falso estilo de vida que estão te vendendo do que de fato virar um programador em si, tá? A vida de programador não é simplesmente aquilo que pintam por aqui. Agora eu vou dizer efetivamente os canais que eu acho que você deve seguir, que falam de verdade aí sobre programação, sobre vida de programador. Pelo menos nunca vi eles fazerem nenhum tipo de afirmação duvidosa sobre esse meio, então eu vou recomendar aqui, tá? O primeiro deles sem dúvida, o Código Fonte TV, tá? Que eu acho que é um canal excelente. Eu não vou lembrar o nome deles, acho que o nome dela é Vanessa, o dele eu não vou lembrar o nome agora, mas eles são excelentes. É um casal que faz muitos vídeos, eles têm, acho que deve ter quase 500 mil aí de seguidores. É um canal que traz conteúdo de verdade para o programador e fala sobre carreira e não tentam vender mentira para ninguém, pelo menos até hoje. Tudo que eu vi eles são bastante éticos no que fazem, né? Outros canais que eu também assisto, acho bastante legal, o canal do Lucas Montano. Ele é um programador que tem bastante projeto, ele fala bastante sobre carreira e dos vídeos que eu vi ele tem sido bastante honesto com relação a dicas de carreira e tal, então é um que eu acho muito bom. E o do Deschamps lá, eu esqueci o nome dele também, meu Deus, estou ficando velho, esqueço o nome de todo mundo. Felipe Deschamps, ou Deschamps, não sei como é que fala sobre o nome dele, mas é um canal muito bom também. Ele tem produzido menos vídeos ultimamente, mas o conteúdo que ele estava trazendo é um conteúdo muito, muito bacana, assim, principalmente os voltados à programação. Tá? São os canais aí voltados à programação que eu assisto de vez em quando e que acho que para quem está iniciando deve seguir. Tá? Eu acredito que isso resume bastante o que eu penso sobre o tema, deve ter dado quase 1 hora aí de falação, mas eu achei importante fazer esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Fica à vontade aí para se desinscrever do canal se não gostou, se você só estava aqui para ver coisa de Bitcoin mesmo. Vocês sabem que o fluxo aqui de vídeos é muito baixo, eu gravo 1 por ano, é a frequência, né? Mas é o tempo que eu tenho para gravar às vezes e é isso aí. Beleza? Um abraço para todo mundo aí, até algum dia.